Fala médicos, estamos aqui nesse ambiente bucólico para falar sobre uma coisa muito moderna, Bitcoin. Hoje a gente vai entender como que esse produto funciona, como que você vai usar isso na sua carteira para aprender a investir. Então, vem comigo! Fala médicos, Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai falar sobre Bitcoin. Bitcoin nada mais é do que uma moeda descentralizada. Ao contrário das moedas que a gente conhece, o dólar, o real, qualquer outra moeda que a gente tem a gerir, ela costuma ser centralizada e controlada por bancos centrais. Então, se você quer fazer uma transferência de você para o seu colega, você precisa pegar o seu dinheiro, emitir ele para o banco e o banco vai fazer essa transferência. O que o Bitcoin se propõe a fazer é descentralizar esse tipo de processo. Então, se eu quero fazer uma transferência minha para um colega, eu vou fazer ela diretamente sem ter que passar pela regulação e pela fiscalização de outras pessoas. Mas será que isso é seguro? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. A grande vantagem do Bitcoin é justamente essa maneira revolucionária de fazer transações sem ter que passar por um processo centralizador. Você faz isso diretamente com quem você quer fazer. Isso foi possibilitado pelo processo de blockchain, que nada mais é que um registro de todas as operações que foram feitas. Esse registro, no caso do Bitcoin, é feito de 10 em 10 minutos e contém todas as transações que já foram feitas na vida do Bitcoin. Esse blockchain, por ter essa característica de ser um bloco entrelaçado de todas as transações que já foram feitas do Bitcoin, torna isso inquebrável. Por quê? Porque mesmo que você pegue a relação e modifique centralmente no seu computador, quando você for checar ela com a rede de computadores, em todos os outros computadores ela não vai bater e automaticamente vai ser rejeitada. Então é assim que o blockchain se protege. Todos os computadores precisam coincidir com a mesma informação. E aí torna impossível que alguém quebre essa cadeia, que alguém adultere essa cadeia, porque ele teria que adulterar a cadeia em todos os computadores do mundo, além de resolver todos os processos de 10 em 10 minutos que são feitos para você anotar dados nessa blockchain. Essas operações matemáticas que são resolvidas pelos computadores na blockchain, para você ter uma ideia, é como se fosse um Sudoku. Se você já jogou Sudoku, é um quadrado cheio de números que a gente tem que descobrir qual que é o número e a sequência certa dentro de cada quadrado. Se você for ver, resolver um Sudoku dá muito trabalho, mas checar se ele está certo é muito rápido, é só checar as colunas e somar. Ou seja, algoritmos que precisam ser resolvidos pela blockchain são esse tipo de processos. São produtos que são muito difíceis de resolver e bem fáceis de serem checados. Portanto, os computadores precisam ser cada vez mais potentes para resolver e validar as operações. E uma vez que a operação é resolvida e validada, ela é anotada na blockchain de 10 em 10 minutos. E por que alguém se daria ao trabalho de ficar resolvendo operações para validar o processo? É aí que entra a função dos mineradores. Mineradores são computadores, são pessoas que têm acesso a computadores que vão ficar a serviço dessa rede para validar as operações. Em troca de validar uma operação que foi feita entre duas pessoas, um minerador recebe uma pequeníssima porcentagem de um valor de um Bitcoin por esse serviço. Então até agora a gente tem uma moeda que pode ser trocada diretamente entre as pessoas sem ter um centralizador. Essa troca é feita através de um blockchain, que nada mais é que um registro de todas as operações anotadas em cadeia, o que torna o processo muito seguro e quase que impossível de se fraudar. E cada vez que esse processo é registrado e aumentado, você tem que mais bitcoins são gerados. Mas existe um limite até quantos bitcoins podem ser gerados. No máximo podem ser gerados até 21 milhões de bitcoin. A moeda foi criada dessa forma. Então você vai ter no máximo 21 milhões de bitcoins girando pelo mundo. Isso faz com que a moeda ela tenha uma reserva de valor e ela seja escassa. Assim como o ouro e a prata. Ela não é infinita, não é possível de produzi-la infinitamente. Isso dá uma reserva de valor importante para ela, principalmente em momentos de crise. Diferentemente de moedas como o dólar ou o real, em que o governo pode simplesmente imprimir mais moedas e isso faz com que tenha mais inflação. No fim das contas, o Bitcoin é uma moeda que é deflacionária. É bom lembrar que desses 21 milhões de Bitcoins possíveis de existir, 18 milhões aproximadamente já estão no mercado. E desses 18 milhões, 4 milhões de Bitcoins estão definitivamente perdidos.
e é bom a gente comentar um pouco sobre isso. Por que esses bitcoins estão perdidos? Acontece que o Bitcoin, por não ser uma moeda que não tem um responsável, que ela não tem um controlador, se você perde o acesso à sua moeda, você perde a moeda e perde em definitivo. Então, você é o único responsável por armazenar o seu dinheiro. Se você tem algumas formas de armazenar o seu dinheiro. Você pode armazenar o código do Bitcoin, literalmente anotando numa folha de papel. Você pode anotar esse código num pendrive e guardar com você esse pendrive. E você pode guardar esse numa carteira digital que fica guardada na nuvem, que só você tem acesso. Eu uso esse último método porque eu acho mais prático. Eu posso acessar a minha carteira de qualquer lugar. Porém, se eu perder o acesso a essa minha carteira, eu perco esse Bitcoin. Não há como reproduzir, recuperar ele. Então é importante notar que a fragilidade da moeda não está no processo, não está no Bitcoin, não está na blockchain. Normalmente está no armazenamento ou na compra, na troca de dinheiro por Bitcoin. Vamos falar um pouco mais anotando os pontos principais onde você pode se enroscar com Bitcoin. Então, a maior parte do tempo, quando a gente está explicando sobre Bitcoin, a gente passa falando sobre o blockchain, porque é a base por trás disso. Mas agora vamos falar especificamente sobre Bitcoin. O que é o Bitcoin no fim das contas? É uma moeda digital descentralizada criada pelo Satoshi Nakamoto por volta de 2008, 2009, que foi usada como comercialmente mesmo só em 2010. E uma curiosidade, 10 mil bitcoins foi usado para comprar 2 pizzas grandes. Hoje, calcule o quanto que isso não valeria. Quanto que eu preciso para comprar um bitcoin? Hoje, quando eu estou falando, o bitcoin está por volta de 105 mil reais. É muito dinheiro. Mas você não precisa de 105 mil reais para comprar um bitcoin. O bitcoin ele pode ser fracionado em um satoshi, que é nada mais do que 8 casas decimais. Então são 100 milhões que você pode dividir o Bitcoin. Então, comprar uma fraçãozinha de Bitcoin é muito acessível, apesar do Bitcoin hoje estar com valor muito alto. Como eu faço para comprar um Bitcoin? Você tem duas maneiras principais. Uma delas é através de corretoras essas que possibilitam você trocar uma moeda corrente normal, dólar, reais ou qualquer outra moeda por Bitcoin. E depois que você compra o Bitcoin através dessas corretoras, você pode transferir Bitcoin entre pessoas. Então, se eu quiser transferir Bitcoin entre eu e o meu colega, eu transfiro diretamente para ele, eu não preciso passar pela corretora. Mas para você comprar o seu primeiro Bitcoin, ou você compra através da corretora, que possibilita que você troque dólar ou reais por Bitcoin, ou você recebe o Bitcoin de outra pessoa, desde que você tenha uma carteira habilitada para receber isso, seja através de um código, seja um pendrive, ou seja uma carteira na nuvem. Que taxas que a gente paga para comprar o Bitcoin? Bom, se você comprar o Bitcoin através de uma corretora, você vai pagar, obviamente, corretagem, e se você quiser agilizar o processo de validação da sua compra ou venda, que eu falei lá no começo, você pode pagar uma taxa extra para a sua transação ser priorizada no sistema. Se não se priorizar, ela vai demorar alguns minutos. Se priorizar, ela vai ser mais rápida. Só que, para ser mais rápida, você acaba pagando mais caro. É importante dizer aqui, o Bitcoin que é gerado para o minerador não vai sair da sua conta, você não paga diretamente o minerador. Quem paga o minerador é o próprio sistema que cria Bitcoins quando ele minera, quando ele valida as operações. Esse custo não sai da sua operação. Como que você paga imposto de renda no Bitcoin? Bom, isso ainda é bastante discutível, mas hoje o Bitcoin se encontra como ganho de capital. Logo, ele é isento até 35 mil reais de movimentação e passando os 35 mil reais, ele tem faixa de imposto, tá? E até 5 milhões de movimentação, você paga 15% sobre o lucro obtido. Esse tipo de taxa você tem que gerar uma DARF e pagar até o último dia útil do mês seguinte que você realizou a operação. O valor mínimo do Bitcoin é um satoshi, que nada mais é que um Bitcoin dividido por 100 milhões. E aí, você vê a cotação de quanto que ele está hoje e divide por 100 milhões, você vai ter o valor mínimo que você pode negociar de Bitcoins. Qual que é o risco envolvido em Bitcoin? Então vamos por fase. Primeiro, qual que é o risco de a blockchain, que é o lugar onde a operação é registrada, ser quebrada? Tende a zero, ela é muito segura, vem funcionando há mais de 10 anos e ela vai ficando cada vez mais difícil de ser corrompida. Então a blockchain é uma coisa super segura. Qual que é o risco de você comprar o ativo em si?
e você tem o risco de volatilidade principalmente, pois é um ativo que ainda não é usado comumente como moeda e tem uma oscilação de preço muito forte. Qual que é o outro risco que você tem com Bitcoin? É na operação, fora da blockchain. Ou seja, quando você está negociando na corretora, a corretora pode ser corrompida e de lá você pode ter o seu Bitcoin roubado, ou quando você vai armazenar o seu Bitcoin, você também pode ter a sua carteira roubada ou perdida e é o risco de você perder. Então, o maior risco de perda que você tem são nas operações. Por isso que é recomendável que, se você for comprar e vender Bitcoin, você compra através da corretora ou do sistema que você preferir para adquirir o produto e depois armazene ele num local seguro. O fato da moeda ser descentralizada, ao meu ver, traz um grande benefício, que é você não estar sujeito às regras do governo que você está. Se o governo causa uma inflação na sua moeda, isso não é possível no Bitcoin. Ele não tem como produzir mais moedas e causar inflação, ou alterar o valor, ou influenciar a cotação referente a outras moedas. A moeda tem um valor próprio ali. Funciona muito parecido com o ouro. Então, Bitcoin acaba tendo uma função muito semelhante com o ouro. Que rentabilidade que você pode esperar do Bitcoin? Aqui está uma pergunta bem capciosa. Bitcoin, para começar, não é investimento propriamente dito. Ele é moeda. Assim como o ouro, como a prata, ele não gera valor ao longo do tempo. Não é uma empresa. A diferença que você tem de ganhos com a moeda trata-se basicamente da diferença entre o valor da sua moeda e da outra moeda, do ouro, da prata ou do Bitcoin. Mas existe um fator sim que proporciona uma grande possibilidade de aumento de retorno, de aumento de valor do Bitcoin, que é a questão da oferta e demanda. O Bitcoin, ele é uma moeda que tende a ser escassa e tudo que é escasso tem ganho de valor ao longo do tempo. Mas quanto vai ser esse ganho de valor? Ninguém sabe. Se o Bitcoin um dia for a moeda oficial do mundo, talvez ele chegue a valer estratosféricos, valor $1 milhão. Mas se outra moeda assumir o posto dele, pode ser que ele valha nada no meio do caminho. Mas uma coisa é certa, quanto mais o Bitcoin for usado, quanto mais aceitação ele tiver, maior valor ele vai ganhar no longo prazo. Ele tem liquidez? Depois que eu entrar nesse produto eu posso sair? Sim, liquidez imediata. Você pode entrar e sair do Bitcoin a hora que você quiser. Você só está sujeito à precificação de mercado da hora. Então você corre o risco de entrar no valor e sair no valor mais baixo, mas você pode sim sair a hora que você quiser. E por último, eu vou convidar você para deixar o like nesse vídeo. Afinal de contas, estou aqui nesse ambiente tão bucólico, só por isso eu acho que já merece o like. Mas, na verdade, o que eu queria falar é, por último, qual que é a função do Bitcoin na sua carteira? Ele tem a mesma função do ouro, da prata e às vezes até do dólar na carteira, que é reserva de valor. Ele não está ali para fazer você ganhar muito dinheiro, mas ele está ali para te proteger principalmente das grandes crises. O ouro hoje funciona assim, ele protege contra as grandes crises. O Bitcoin tem a função e a pretensão de assumir esse posto no longo prazo. Se vai funcionar ou não, não necessariamente sabemos, mas essa é a pretensão da carteira. Por isso que não é recomendável você investir em Bitcoin pensando em ter ganhos no curto prazo. O ganho dele vai ser simplesmente proteger a sua carteira de perda de valor caso alguma grande crise aconteça. Bom, é isso que eu tinha para falar. A gente apresentou aqui tudo o que você precisa saber para começar a entender sobre Bitcoin. Agora, com esses primeiros passos, você já pode buscar uma corretora, quem sabe comprar um pouquinho na sua carteira para ter uma pequena exposição. Afinal de contas, você pode perder no máximo 100% e talvez multiplicar o seu ganho no longo prazo. Então, eu acho que vale a pena. Muito obrigado pela atenção e até mais!